Romanos capítulo 12 é a base da mensagem de hoje. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E eu vou pregar bem devagar, para que você possa entender. Lá em Mateus capítulo 13, você não precisa abrir, você abre em Romanos capítulo 12. Mas em Mateus capítulo 13 está escrito assim, que um semeador saiu a semear. E uma parte caiu na beira do caminho, a outra parte caiu entre os espinhos, a outra parte caiu em terra que tinha muita rocha, e a outra parte caiu em terra boa. Só a parte que caiu em terra boa foi a que produziu. Agora, a minha atenção tem sido colocada nos últimos meses, não na terra boa, não na terra com rocha, não na terra com espinho. Eu tenho tido um despertar especial para a primeira parte da parábola, a parte que caiu na beira do caminho. Porque depois, quando Jesus vai explicar isso para os discípulos, ele diz que a semente que caiu na beira do caminho é quando você ouve a palavra de Deus e não entende. Então, o fato de você ouvir, mas não entender, faz com que o passarinho, que na parábola representa o diabo, ele vem e rouba a semente. A primeira parte é a que mais chama a minha atenção, justamente porque se você não entender, então vem o passarinho, que é a representação do diabo, e rouba a possibilidade de nascer alguma coisa e de produzir. Daí, a multidão de coisas que roubam a atenção, que distraem e que dispersam as pessoas quando a palavra está sendo pregada. Quando não existe a distração por parte de situações, existe a distração da mente do ouvinte, que não consegue concentrar, porque acontece uma avalanche de pensamentos para tirar você. E por que isso acontece? Porque se você não entender o que está sendo pregado, virá o passarinho e vai roubar a semente, e nada se aproveita na sua vida. É por isso que depois de um tempo você vê pessoas que estão tentando, indo à igreja, tentando aprender a Bíblia, tentando, mas não acontece. Não acontece porque o passarinho rouba todas as sementes. Então o meu papel e o seu é, quando nós pararmos para ouvir a palavra, acabam-se as distrações. Aqui não é uma correção pela correção, aqui é carinho de um pastor que quer ensinar você. É hora de não ir mais no banheiro. Mas pastor, dá uma vontade. Então vai antes. Porque na verdade eu quero que você entenda que esse negócio é espiritual. Nunca vi a coisa ser diurética como igreja. Você passa um mês sem beber um copo d'água na sua casa. Um mês! O galão de 20 litros dá para um mês e meio lá. Na igreja, dá sede. Eu não estou contra você beber água. Eu vou dar um copo de água de Israel para cada um quando chegar aqui agora. Mas eu estou ensinando você. Porque atrás de um andar, de um levantar, de um sair, de gente conversando, por trás disso tem uma coisa chamada: não entendeu a palavra, o passarinho rouba a palavra. Você está entendendo que o negócio é mais sério do que parece? Então é hora de desligar celular. É hora de não se distrair. Porque o mundo, ele é mau. E a gente não pode imaginar que a vida é doce e colorida como se pinta. Eu quero que você entenda isso hoje em nome de Jesus. Por isso me preocupa demais que você não se distraia para entender a palavra. E entendendo a palavra, ela vai produzir coisas gloriosas na sua vida. Amém? Então agora nós vamos começar. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, versículo 9 em diante, por gentileza.
Mantenha a sua Bíblia aberta, porque em cima dela nós vamos tirar a base da mensagem de hoje. Carta de Paulo aos cristãos de Roma, capítulo 12, versículo 9 ao 21. Como Paulo ele está escrevendo muitas cartas para muitos lugares, em alguns momentos parece que ele dispara a dar conselhos. Lembra até o livro de Provérbios. Provérbios é assim: um conselho se emenda no outro, um conselho se emenda no outro e você nem percebe, ele vai despejando. E esse trecho é assim, muitos conselhos, e todos bons. Olha quanta coisa rica, uma grudadinha na outra. Versículo 9 em diante diz: o amor seja sem hipocrisia. Ó, um conselho. Olha outro: detestai o mal, apegando-se ao bem. Outro: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, e preferindo-vos em honra uns aos outros. Outro: no zelo, não seja remisso, seja fervoroso de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, perseverantes. Olha quantos conselhos. Compartilhai as necessidades dos santos. Outro: praticai a hospitalidade. Outro: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Outro: alegrai-vos com os que se alegrem, chorai com os que choram. Outro: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Outro: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Outro: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Outro: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Outro: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não deis lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. E o outro: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, em nome de Jesus, nós queremos que a sua voz seja percebida na voz do pregador. Não porque o pregador é especial, mas porque o Senhor tem uma palavra especial. E é isso que vale hoje à noite, a sua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. 16 conselhos tem só nesse trecho. 16 coisas que tem que fazer, se você preferir simplificar. E a Bíblia, ela tem isso. Ela tem listas e listas de coisas que Deus espera de nós. Listas e mais listas de coisas que Deus espera que nós não façamos. E mesmo estando na Bíblia, e mesmo estando em listas, há uma chance de você se distrair com as listas e perder o que é mais importante. É assim que é. Ó, noivo e a noiva, eles marcam a data do casamento, porque eles querem oficializar a união que vai durar para sempre. Oh, coisa boa! Chama o pastor, vai no cartório, contrata um lugar para fazer uma festa, compra o frango, compra a batata, oh, vai dar vestido, roupa, sapato, cabelo, tantas coisas, que se eles não perceberem, os dois entram em crise. Quantos casais brigam
no processo de arrumar a festa do casamento. Agora vê se tem sentido. O mais importante que é, nós dois vamos fazer juntos para ficarmos bem para sempre, se distrai, porque são tantas coisas para realizar, que daqui a pouco, por causa da festa, do vestido, do cabelo, do horário e do pastor, um está bicudo com o outro. E você vai ver no casamento, cansei de ver, porque o pastor tem essa vantagem, essa desvantagem. Ele vê coisa que só ele vê, que está só o noivo e a noiva aqui, eu estou vendo o olharzinho dos dois, um querendo matar o outro já no casamento. É por isso que a gente fala, até que a morte separe, e não vale matar, porque se deixar, um já quer fazer já. Queridos, as pessoas se distraem do que é o principal, mesmo estando com tudo à mão. E isso acontece nessa lista. Eu poderia listar para você as 15 coisas importantes que tem aí, mas se uma delas não acontecer, as outras 15 vão virar religião na sua vida, que é o comum. Porque a gente que anda com Deus, a gente logo começa a descobrir o que Deus quer que a gente faça e o que Deus não quer que a gente faça. E a gente se distrai com o mais importante. Se distrai com aquilo que é o combustível para que as outras funcionem. Com aquilo que é a essência de andar com Deus. Então, um monte de gente distraída dentro do plano de Deus. Vou dar um exemplo. Você já experimentou comer alguma coisa que era para estar fria e ela estava quente? Já. E queima a boca. Quantas vezes você vai comer um negócio e está quente demais, estragou, nada mais vai ser sentido. Ou quantas vezes você vai comer uma coisa que era para estar quente e ela está fria? Café é o campeão. O camarada põe com tanto carinho, aí você fala assim, o bicho está mais frio do que o chup-chup. Você quer mais, pastor? Eu falei, não, estou parando de beber café, aleluia. Porque você espera que a coisa esteja numa temperatura, mas ela está em outra. Qual é o conselho aí que pode fazer os outros 15 funcionar? Qual é o conselho aí que provavelmente Deus trouxe pessoas aqui para ouvir, porque precisam ouvir? É o quinto conselho. E o quinto conselho está desapercebido no meio dos outros, porque todos são bons. Não tenha amor com hipocrisia, prefira o outro em honra, ajuda, socorra, não se vingue, tudo bom. Mas por que às vezes esses 15 bons conselhos não são vivos? Por que esses 15 bons conselhos viraram religião? Porque o quinto não está acontecendo. Olha o quinto. Sede fervorosos de espírito, versículo 11, a segunda parte. Seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Você pode repetir comigo? Seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Agora para valer. Seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Se você não tiver fervendo, é o que Paulo está dizendo, não funciona. Não funciona pelo que eu vou dizer para você que não funciona. Porque existe uma experiência no cristianismo, não divulgada, porque não soa bem aos ouvidos. E hoje, depois dessa mensagem, eu vou dar um glória a Deus tão grande, porque eu estarei livre do sangue de todos vocês. Oh glória, já dei antes um. Porque hoje eu quero deixar bem claro como é que a coisa funciona. Você está hoje vivendo uma batalha espiritual. Goste ou não goste. Concorde ou não concorde. Aprecie ou não aprecie. Existe uma batalha por sua alma. O próprio Jesus, quando veio na terra, enfrentou as batalhas como homem contra o próprio Satanás. Você não vai se esquecer que está escrito em Mateus capítulo 4, que o Filho de Deus jejuou por 40 dias no deserto. E depois de 40 dias se consagrando, veio o diabo para tentá-lo. Você pode imaginar alguém capaz de tentar o Jesus nosso?
e depois de ter jejuado 40 dias, é porque o bicho é abusado. E ainda foi tentar o nosso Senhor com a palavra. Veja, é uma batalha de todos nós, e ele precisou vencer a tentação, para sair vitorioso e começar o seu ministério. E com você não é diferente. Existem mensagens boas, nas listas das mensagens boas de se ouvir, que podem distrair você dessa que é importante. Você está em batalha. Você está no meio de uma guerra que vai definir onde você vai passar a sua eternidade. E nessa batalha vem um conselho de qual deve ser o seu estado. O seu estado deve ser de ferver, literalmente ferver, e a palavra ferver, fervoroso, quer dizer a 100 graus da água. Quando você põe uma água para esquentar e ela não chega em 100 graus, ela não ferve. Quando você põe uma água em 90 graus, ela esquenta, mas não ferve. Em 80 graus, esquenta, mas não ferve. Em 70, tudo esquenta, mas não ferve. Mas o conselho dele é, olha, seja fervoroso. E eu tive o cuidado de ir lá procurar o que é esse fervoroso. E fervoroso quer dizer, está fervendo no Espírito. Porque menos do que isso, te põe em desvantagem. Você já ouviu falar que Jesus foi fazer um milagre? E os religiosos da época disseram assim, olha, ele está fazendo esse milagre pelo poder de Beelzebu. E Jesus disse, não é pelo poder de Beelzebu. E eu fui olhar o que significa a palavra Beelzebu. Você sabe o que significa a palavra Beelzebu? Beelzebu é uma entidade dos filisteus. E quer dizer literalmente pai das moscas e pai dos excrementos. Interessante. De um lado, Deus dizendo, ferva. Do outro lado, descobrimos que o inimigo é pai de mosca. E se você junta mosquito com coisa fervendo, você vai descobrir uma coisa: mosquito não senta em coisa fervendo. Mosquito não encosta em coisa quente. Mas em coisa fria, mosquito encosta. Em coisa fria, mosquito encosta. Em coisa fria, mosquito põe ovos. Em coisa fria, se multiplica. Em coisa fria, a doença toma conta. Em coisa fria, ele contamina. Mas você não vai ver algo saindo do fogo e sendo colocado sobre a mesa, o mosquito perto dele. Porque quando a coisa está quente, está fervendo, não tem como nenhum mosquito pousar naquilo ali. Isso aqui não é por acaso. A Bíblia não escreve as coisas por acaso. É por isso que a atenção minha e sua é para não nos distrairmos. Porque eu preciso entender o que está sendo dito. E o que está sendo dito é que 15 conselhos, todos bons. Mas todos bons que se você fizer sem estar fervendo, então vira religião. Você só consegue fazer de verdade quando o seu coração está aquecido, como diz John Wesley. Quando o seu coração está em chamas. Eu tenho um livro de um missionário que foi para a África e se chama Em Chamas para Deus. Coisa boa. Evangelismo pelo fogo. Sabe o que é isso? Não é uma questão aqui de dizer se é pentecostal, não é pentecostal, não é isso. A questão é que a experiência com Deus é sempre uma experiência que passa pelo fogo, pela simbologia que quer dizer o fogo na Bíblia. Quando você vê João, que está antes de Jesus, batizando no Rio Jordão, e as pessoas começam a ir até João, porque descobrem que ele é alguém especial, e perguntam, você é o Cristo? E João responde, não, eu não sou o Cristo. Na verdade, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem na pá, a mão, para limpar a eira, ou seja,
O fogo tem a ver com purificação. O fogo tem a ver com limpeza. O fogo tem a ver com coisas que vêm de Deus. Coisas que consomem o que é ruim e que apuram o que é bom. Porque quando o fogo vem sobre palha, ele consome a palha. Mas quando ele vem sobre o ouro, ele purifica o ouro. E o fogo é um símbolo de Deus do Velho Testamento. O fogo é um símbolo de Deus do Novo Testamento. O fogo é símbolo de Deus o tempo todo. O que foram vistas sobre a cabeça dos apóstolos em Atos capítulo 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo, foram vistas línguas como que de fogo, porque é uma presença, e essa presença ela consome o que é ruim, e ela melhora o que é bom, ela purifica o que é bom. Então, o fogo serve para aquecer, para manter quente, e quando você se mantém quente no espírito, aí a mosca não vem, o mosquito não bota ovos na sua cabeça, porque quando bota, produz, se multiplica. Você é capaz de se lembrar pessoas que começaram com você na caminhada? Eu me lembro quando eu estava no seminário, 1996, sentava no fundo, tinha um povo mais firme que eu, sentava no meio lá, e o povo estudava, e toda classe tem aquele aluno que você olha para ele e você sabe que ele vai dar certo. Toda classe tem aquele aluno que parece que ele sabe falar a coisa certa, na hora certa, a pergunta dele é boa, a resposta dele é correta, ele conquista todo mundo, é o popular da classe. E não era eu não. E tinha um povo lá que a gente olhava para eles e falava assim, vai dar muito certo. Vai dar muito certo, porque dá para ver que vai dar certo. Olha que moço bacana, olha que moça bacana. E ia dar mesmo. O plano de Deus era que desse mesmo. O plano de Deus era para dar. Só que em algum momento, aquele fogo que tinha naquele coração, talvez diminuiu. E quando diminuiu, o mosquito sentou. E quando sentou, botou ovos. E quando botou ovos, teve uma geração de mosquitinhos. E quem sabe o que é que está naquela cabeça agora? A minha pergunta é, onde estão aqueles que nós conhecemos na caminhada? Sabe o que o IBGE diz do Brasil? 40 milhões de desviados. 40 milhões de emosquitados. Gente com ovinho de fazer da terra o céu. Gente com ovinho de acreditar que a vida é só o que os olhos podem ver e o que o dinheiro pode comprar. Gente com ovinho de acreditar que Deus é uma fábula e não vai voltar coisa nenhuma. Gente com ovinho de todo tipo de ovo. E vai esfriando e já não estão mais. Mas você está aqui e eu dou graças a Deus pela sua vida. Faz assim para nenhum mosquito passar na sua cabeça. Sai, mosquito. Agora põe a mão assim para ver se o do lado está quente ou está frio, porque às vezes, deixa eu ver sua temperatura, vai que você está meio quente, meio frio. Gente, o negócio é tão sério que quando Deus ele escreve para as igrejas do Apocalipse, João, no começo do Apocalipse, manda cartas para 7 igrejas. E essas 7 igrejas eram igrejas locais da época. Mas também quando você vai estudar, você fica impressionado, porque eram igrejas que cada um na sua ordem representava uma época da história. E hoje nós vivemos a igreja de Laodiceia, e sabe o que está escrito lá? Apocalipse 3,15, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, mas porque é morno e não é frio, e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos, quando nós começamos qualquer coisa, nós começamos quente. Esses dias nós estamos com vontade de colocar a menina para aprender a tocar um instrumento musical. Não tive esse privilégio, mas se os meus filhos podem ter, eu vou me esforçar para que eles possam ter isso. E na hora que ela começou quente. Ela começou quente porque ela não parava de falar nisso.
Chegou o dia, chegou a hora, o sorriso dela vinha de ponta a ponta no rosto. Ela estava fervendo. E ela se senta com o professor, e ela começa a aprender, e ela não se contém tão quente. O professor anota algumas coisas no papel. A primeira coisa que ela faz quando chega em casa é pegar o papel para estudar. Ela está estudando o que é o dó, o que é o ré, e assim por diante. E ela me pede um caderno, e eu vou atrás do caderno. Quando eu dei um caderno para ela de música, parecia que eu estava dando o primeiro brinquedo da vida dela. A alegria dela, o pulo dela, isso mostra que ela está fervendo. Nada é capaz de tirar isso dela agora. Porque quando alguém está fervendo por qualquer motivo, ele é grande, ele é forte, ele resiste. Não dá para ninguém tirar essa ideia da cabeça dela. Se eu disser para ela, filha, em vez de aprender música, vamos fazer balé, que é o sonho de toda menina, ela vai dizer, não, porque está fervendo, porque está quente, porque está fresco, está recente. E é o que Deus espera de você quando você anda com Ele. Ele espera que a sua experiência, que sempre começa com fogo, porque há momentos na nossa caminhada que a gente sente a presença de Deus, a gente quer se dedicar a Deus, a gente quer dar nossa vida para Ele, a coisa está quente, ninguém vai nos tirar, ninguém vai me afastar. Mas, se esfriar, o mosquito vem, e senta, e põe ovos, e a dúvida vem. E quando a dúvida vem, está colocado mal na sua cabeça. Queridos, eu quero compartilhar com você que Deus quer que você se mantenha aquecido nas coisas dele. Deus quer que você continue fervoroso. Porque se você não voltar a ser fervoroso, as coisas da sua prática passam a ser religião. E religião é uma coisa ruim. Mas quando você está fervendo, quando você está fervoroso, ninguém tira você da presença de Deus. Eu me lembro quando eu estava no começo da minha caminhada, e quanto mais prova vinha, mais fervoroso, e a gente compartilhava assim uns com os outros. Oh glória! Agora que nós estamos vendo que o inimigo está contra a gente, vai perder. Quanto mais ele apertava, mais a gente agarrava. Fervoroso. Como é que você sabe se você está quente ou está frio? Muitos, com o passar dos dias, abandonam a oração, a palavra e o culto por uma coisinha assim, que jamais te tiraria, jamais mudaria a sua cabeça no tempo em que você estava quente. Mas agora, você não falou oi para mim no grupo? Não vou mais. Como que isso tira alguém do caminho de Deus? Você esfriou. O mosquito veio, sentou e botou ovos. Mas para você continuar quente, eu vou dar 3 conselhos rápidos. Primeiro, mantenha-se no fogo. É lógico. Você já ouviu a ilustração? Se você tira uma brasa da churrasqueira, no primeiro momento ela ainda está acesa. E ela pode enganar a si mesma e a quem tirou ela da churrasqueira. Estou quente. Já está decretado o esfriamento e a morte dela. Porque ela só é brasa na brasa. Quando você era mais novo, que aí eu vou saber a sua idade agora, você tinha uma leiteira que apitava na hora que fervia. Tinha. Todo mundo tinha e todo mundo acordou com um vizinho com uma leiteira dessa. Então, na hora que fervia, o bicho fazia pi. Lembra disso aí, Gustavo? Lembra sim. Pi. Aí você sabia, o vizinho está fervendo o leite do moço lá. E na hora que você desligava, imediatamente, acontecia o que com o apito? O que acontecia? O que acontecia? Então você tinha a leiteira, você sabe. Porque é assim com a leiteira e é assim com a chaleira. Ela está com bolhas, 100 graus. Se você desligou imediatamente no minuto que você desliga, ela para de fazer bolha, porque caiu 100 graus para 99, 98, 97. Imediatamente ela para de ferver. Porque é assim. É sempre assim.
É óbvio que nos primeiros minutos ela ainda está muito quente, mas depois de alguns minutos ela está menos quente, e daqui a pouco ela está morna, e daqui a pouco ela está fria. Isso não é para qualquer um. Então o conselho para você se manter quente é se manter no fogo. Há um movimento aí dizendo que são os sem igreja. Não pode. Não existe isso na Bíblia. Em Hebreus está escrito que nós não somos daqueles que deixam de congregar, porque o único jeito de estar quente é na brasa. Se você me disser que você consegue prestar um culto igual que você presta na igreja, na sua casa, primeiro eu não vou acreditar, e segundo, nós vamos para lá. Porque não tem como. Nem que todo mundo em casa pare para fazer o culto. Você canta, o outro toca e o outro prega. É a mesma coisa, Zé? Vai desculpar, mas não é. Agora, se for, avisa que nós vamos cultuar lá, porque é igual. Não é. É diferente. Tem muito valor, mas é diferente. A brasa mantém o fogo aceso do outro. Desligou o fogo, imediatamente está decretada a falência daquela brasa. É só uma questão de tempo. A Bíblia diz que um dia Jesus foi numa figueira e não tinha fruto. Então ele vira para a figueira e amaldiçoa e fala: eu te amaldiçoo, nunca mais nasça fruto de ti, vai secar. E foi embora. Os discípulos estavam acostumados a ver milagre instantâneo, olharam para a figueira, acho que pensaram: ixi, hoje não deu certo, errou. Acho que Jesus não orou essa noite, porque o povo julga tudo, não é? Mas depois de uns dias passaram ali, e a Bíblia diz que quando passaram ali, viram a figueira e se lembraram. Foi aquela figueira que ele amaldiçoou. Na hora que ele falou maldito, naquela hora a figueira morreu na base, morreu na raiz. Parou de subir a seiva, parou de subir a água, parou de subir a vida. É só uma questão de tempo, ela vai apagar. Não é assim com uma rosa, que você corta ela da roseira e ela continua linda, e se ela é um botão, ela ainda vai se abrir, ela ainda vai exalar, ela ainda vai encantar, mas nós sabemos que no momento que ela foi cortada, mesmo o botão, está decretado que ela não vai durar muito, porque ela foi tirada do lugar que mantém ela viva. Sabe, para você não virar um ninho de mosquito, você precisa se manter no fogo. Porque no dia que você não está muito quente, o irmão do lado está muito quente, e o fogo dele espanta o seu mosquito. Quem está entendendo? E é assim que é. Lá no Velho Testamento, em Levítico, diz assim, ó: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Levítico capítulo 6, do versículo 12 e 13. Não se apagará. Mas olha que lindo. O sacerdote a cada manhã colocará em ordem o holocausto e vai alimentar aquilo com madeira. Todo dia o sacerdote ia lá e arrumava e mexia e deixava pronto. Então o fogo não apaga. Para você se manter no fogo, você precisa assumir responsabilidade com a sua alma e com a sua vida espiritual. Pastor, o senhor pode orar por mim? Posso. O senhor pode visitar? Posso. O senhor pode jejuar por mim? Posso. Mas no fundo, é você que cuida da sua salvação e desenvolve a sua salvação. Precisa ser você, porque senão eu dou uma soprada aqui hoje, aí você sai ali, mais friozinho amanhã, terça uma esfriadinha, quarta uma esfriadinha. Quem diz que eu te vejo domingo que vem? Não. Eu me mantenho no fogo, porque quando eu me mantenho no fogo, eu não apago, e o mosquito não vem e não põe ovo na minha cabeça. Amém? Segundo conselho, mantenha-se focado. Não é fogado, fogado é no primeiro, no fogo. Agora é no foco. O que é que você quer mesmo de Deus?
Porque aquilo que você quer é o que você busca. Lá em Tiago está escrito que o homem que não sabe o que quer, ele é como a onda, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, ninguém sabe. E a Bíblia diz assim, ó, não pense tal homem que receberá do Senhor qualquer coisa. Não recebe. Eu gosto de conversar com jovem. Então, tem jovens que são assim, ó. O que você vai fazer de faculdade? Arquitetura. Que legal, rapaz, nós estamos em junho, que bom. Quando que tem vestibular? Tal data, tal dia, que legal, que bom. Julho eu encontro ele de novo. E aí, tudo certo para arquitetura? Vi uma revista esses dias, lembrei de você. Não vou fazer mais arquitetura, não. Ah, não. Vai fazer o quê? Educação física. Nossa, é muito diferente. Nada contra, mas é muito diferente. Poxa, que legal, então espero que dê tudo certo para você. Em agosto, e aí, rapaz, deu certo a educação física? Não vou fazer mais, vou casar. Casar, você estudar, agora você vai casar, é um negócio meio diferente, parece que mudou o plano. Bênção, Deus falou, casar, aleluia! Casar, casa, então Deus abençoe seu casamento. Em setembro, e aí, tudo certo para casamento? Não vou casar. Eu vou para missões, outro país. Deus me chamou, como não chamou ela, eu entendi que não era para casar. Você já mudou o plano de novo. Você vai fazer arquitetura, vai fazer educação física, agora você vai casar, agora você vai... Você não sabe. Então Tiago diz assim, não pense que receberá do Senhor qualquer coisa. Quando eu quero ser um cara fervoroso, eu preciso ter isso claro diante dos meus olhos, para que eu possa então fazer coisas que me mantêm quente. Se eu perder o foco, não vai ferver nunca. Ó, quero ser fervoroso, terça-feira, oração, não vai dar. Não vai dar que eu marquei um churrasco com os primos. Você quer mesmo ser fervoroso, mas na oração você não vem que você vai no churrasco. Você está meio sem foco. Então, vamos lá. Domingo agora, não vai dar. Por que você não vai? Não, porque eu marquei agora uma viagem. Meu irmão, sem foco, não alcança. Paulo, quando ele escreve isso, ele escreve aos Coríntios, capítulo 9, 25, que diz que todo mundo, na verdade, luta. E para isso ele se abstém de muitas coisas. E eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Nós, na verdade, para alcançar a incorruptível. E ele diz assim mais, e eu assim corro. Eu não corro de forma incerta. Eu não luto como que dando soco no ar, não. Eu subjugo o meu corpo, Paulo escreve. Eu subjugo o meu corpo e eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que eu pregando a outros eu não seja reprovado. Eu sei onde eu quero chegar, e por isso eu sei o que eu tenho que tirar, eu sei o que eu tenho que colocar. Tem que manter o foco. Olha só, o Salmo 1 diz assim, ó, feliz é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Esse homem tem foco. Vamos ver o que eu vou fazer da minha vida. Puxa vida, por que isso está escrito aqui? Eu vou meditar sabendo o que isso serve para a minha vida. Vamos ali, não vai dar. Isso é chato. Não, sou focado, muda o nome aí. Porque eu sei o que me mantém aquecido. E eu sei o que me faz esfriar. Eu não sei você, mas você percebe quando o mosquito está perto? Eu percebo. Tem hora que o mosquito vem, e ele vem de perto, e você escuta ele, e ele pousa na sua cabeça, e você tem poucos minutos para tirá-lo dali, porque se você não tirar ele dali, ele vai botar ovos, e você vai aumentar a estatística daqueles que estavam, mas não estão mais. Daqueles que queriam, mas não querem mais. Daqueles que oraram, mas não oram mais. Daqueles que sonharam, mas não sonham mais. Olha o que Paulo ele diz, quando ele escreve aos Colossenses 3:1. Se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas que são aqui da terra,
porque você já está morto para as coisas aqui da terra. Querido, põe no seu coração que ninguém pode manter você aquecido. Ninguém pode manter você fervoroso. Ninguém pode ter um relacionamento quente com Jesus no seu lugar. Mas você pode, quando você se põe no fogo e quando você mantém o foco. Pastor João me ensinou isso. Pastor João me disse assim, e disse para todos nós, porque disse em público, pegou quem percebeu. Ele dizia assim: faça uma agenda da sua semana. E coloque em primeiro lugar na agenda da sua semana as coisas que alimentarão a sua alma e edificarão o seu espírito. Comece com as coisas espirituais, o pastor João dizia. E eu aprendi isso com ele. Eu faço a minha agenda com coisas espirituais. Qual o tempo para buscar? Qual o tempo para preparar uma pregação, para ler? Qual o tempo? Qual o tempo? Aí eu ponho as coisas importantes em primeiro lugar. E depois enche com as outras coisas que elas vêm mesmo. Agora, se eu não fizer uma agenda que vai proporcionar eu ter uma vida quente com Deus, um monte de gente vai pedir um monte de coisa, e um monte de imprevisto vai chegar na minha vida, e quando eu vi, passou a semana, não leu, não orou, não meditou, não cultuou, não foi à casa de Deus, não nada. Não foi na célula, não nada. E aí, esfria. Põe de novo a mão na pessoa do seu lado, vê se melhorou um pouquinho ou ainda está frio. O povo está meio encolhido, vê aí no fundo, que o fundo normalmente esfria. Vê aí, ó, está quente ou está frio? Precisa se manter no fogo. Precisa se manter focado. E eu termino dizendo que precisa se manter agradável a Ele. Essa é uma descoberta. Querido, quando a Bíblia fala do relacionamento entre Deus e o homem, fala de um relacionamento de comunhão. Foi assim no começo, quando Ele plantou o jardim, pôs o homem. Deus ia lá todo final de tarde para estar com o homem. Era um relacionamento. Quando Jesus já sabe que vai morrer, diz a Bíblia que antes do meu sofrimento, eu quero muito comer a Páscoa com vocês e ter comunhão com vocês. Deus quer ter comunhão com a gente. Ele quer tanto ter comunhão com a gente, que está escrito em João, que eu vou preparar lugar, e quando eu estiver preparado, eu vou buscar, para que onde eu estou, você esteja também. É alguém que quer estar com a gente, quer ter comunhão com a gente, quer andar com você. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Não é que ele ia no culto. Tem umas músicas boas, mas não são tão boas. Ela diz que eu vim aqui para te encontrar. Eu não, eu já ando com ele. Você só encontra ele aqui? Meu amigo, se você só encontra ele aqui no dia que você falta, você fica 15 dias sem achar o chefe. Como é que você faz? Não, eu não encontro com ele. Eu ando com ele. Eu escuto ele falar e ele me escuta falar. Então a gente tem que se manter agradável para continuar quente. Quantas pessoas andam com a gente, era gente boa, gente legal, gente que andava com a gente, daqui a pouco começa a tomar decisões que acabam nos afastando. Parou de ser agradável. Ninguém quer estar com quem não é agradável. E Deus também não. Eu recebi hoje uma foto, que é uma coisa que era para ser uma piadinha, é uma vovó, e deve ter umas 6 ou 7 pessoas ou mais, dizendo assim, vamos visitar a vovó. E os 6 ou 7 que estavam do lado daquela senhora, estavam no computador, assim, no celular. E a velhinha assim, tipo, vieram me visitar, mas ninguém conversa comigo. Então vamos ser francos? Essa visita foi agradável? Não foi. Você está comigo ou você está com o seu celular? Você está conversando comigo ou você está respondendo para o outro? E vira uma coisa assim que é desagradável. Relacionamento com Deus é a mesma coisa. Eu preciso tomar decisões na minha vida que me mantêm agradável. Não importa o lugar que você vai viajar na sua vida. Se for o lugar mais legal do mundo, mas você for com alguém que é chato, mata o passeio. Mata ou não mata?
Você chega diante daquela pedra que nunca ninguém viu uma pedra tão bonita. Aí você pensa, puxa, que prazer, eu consegui vir ver essa pedra pessoalmente. Aí você escuta uma voz e fala assim, não, isso é só uma pedra mesmo, né? Mas nós já sabíamos que era uma pedra só, não era para ser outra coisa. Então o negócio perde a graça. Você vai chupar um sorvete na sorveteria que o Papa chupou o sorvete primeiro. Legal, quero. E eu vou pedir o sorvete que o Papa chupou ainda, porque é um ponto turístico. Quando eu vou chupar o sorvete, o outro fala assim, mas é um sorvete normal. Eu falei, eu sabia, é sorvete mesmo, mas deixa eu chupar o sorvete aqui, diferente. Deixa eu ver o negócio com uma alegria. A pessoa é desagradável. Na próxima viagem, você vai chamar ele? Eu não. E se ele me chamar, eu falo, não vai dar para ir. Mas você falou que dava, mas acabou de não dar mais. Eu lembrei da pedra e do Papa. Não vou chamar mais, não vou mais. Porque quem não é agradável, a gente inventa coisa para não sair junto. O pastor Roberto da Batista diz isso. Que toda casa tem um chato. E se você não lembra rápido quem é o chato, é porque é você o chato. Quem lembra quem é o chato lá na sua casa? Então não é você. Eu lembrei rapidinho, não sou eu. Você não lembrou? Você é o chato. Querido, não entristeça o Espírito Santo, Paulo escreve. Entendeu? Mantenha-se agradável. Não entristeçais o Espírito de Deus, Efésios 4:30, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha outra. Não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. É assim que você se mantém quente, é assim que você se mantém no fogo. Eu não podia ser Deus mesmo. É melhor eu não ser. Porque tem umas coisas que acontecem, eu fico olhando assim, e eu fico pensando, graças a Deus que eu não sou Deus, porque o camarada entra na minha casa, uma vez na semana, chega atrasado, quer sair antes, enquanto eu estou na minha casa de oração, o cara está olhando para o celular, se eu fosse Deus. Mas eu não sou Deus, diga graças a Deus, que o pastor não é Deus. Aleluia. Eu acho que você deve ter as suas coisas também, que você sabe que Deus não aprova. Que não pode ser agradável a Deus, se não é agradável às outras pessoas. Como é que vai ser agradável a Deus? O que a gente fala, o que a gente pensa. Às vezes é desagradável para a pessoa do lado. Imagina para o Espírito Santo de Deus, que conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. Então eu quero dar um conselho para você e orar com você. Todos os conselhos do texto são bons. Todos precisam ser feitos. Mas só há um combustível para você fazer os 15 com vida. É se você se manter fervendo. Se você esfriar, os outros 15 passam a ser religião. Não pode fazer isso? Não. Então eu não vou fazer. Eu gosto de quem é chato e quer deixar de ser chato. É muito legal. Tem pessoa que ela não consegue ver nada de bom em lugar nenhum. Ela fala assim, nossa, mas plástico. Eu falei, melhor plástico do que vidro, porque se for de vidro quebra, não é? Então lugar público bom é plástico. Nossa, mas um plástico fino desse. Aí você fala, mas você reclama muito. Aí ela quer reclamar de novo, mas não consegue. Então assim, então eu não vou nem falar mais, não falei nada mais então. Nossa, ficou pior agora do que no começo. Você é chato? Você é agradável? Falei, eu sou muito legal, fala. Então vamos ficar de pé. Pergunta a pessoa do seu lado, eu sou legal? Pergunta para a esposa, que você vai saber logo. Pergunta para a esposa, que você vai saber logo se você é legal. Você precisa ser fervoroso de espírito.
Quero que você feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você. E enquanto eu oro, eu quero que você pense na temperatura da sua fé. Eu quero que você pense na temperatura da sua vida com Deus. Ninguém pode medir isso por você, mas você pode medir isso. Qual é a temperatura da sua espiritualidade? Qual é a temperatura da sua devoção? Qual é a temperatura da sua busca? Ai, pastor, é tanta coisa para fazer, não é? É. Só que não vamos conseguir fazer essas coisas se a nossa vida com Deus não estiver aquecida. Será que você é aquele moço que tinha sonhos lindos com Deus e já não tem mais? Será que você é aquela moça que tinha projetos tão especiais, orações secretas, de coisas maravilhosas com Deus e já não tem mais? Aquelas coisas boas que Deus colocou no seu coração, onde é que estão? Qual é a temperatura da sua fé? Deixa eu orar por você. Seja fervoroso. Seja fervoroso. Volte a aquecer o seu coração. Sabe, as outras coisas sem ser fervoroso é só religião. Você acha que tem muita coisa para fazer? Não. Jesus disse, olha, são só 2 mandamentos. Amará o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma, todo o entendimento. Você entendeu? Ame com força. Ame a Deus com força. É isso que ele está dizendo. Já cumpriu a metade. A metade. Não tem muitos mandamentos, tem poucos. Ame a Deus com força, fervendo. E o próximo, ame também com força. 2 mandamentos, resume toda a lei. Pastor, tanta coisa. Não, não tem muita não. Tem que você precisa voltar a aquecer o seu coração com as coisas de Deus. Você precisa voltar para o fogo. Você precisa voltar a ter foco. Você precisa continuar agradável a Deus, para não entristecer o Espírito Santo. Se é para você essa oração, aí no seu lugar, põe a mão no seu coração, vou orar por você. Pai querido, Pai celestial, nós estamos aqui diante de listas e mais listas que em nome de Jesus parecem que não tem fim. E nós temos que fazer isso, e fazer aquilo, e fazer aquilo outro, e fazer, e fazer, e fazer. E de repente a sua palavra vem de uma forma muito simples e diz, não, não. Ame a Deus e ame o próximo. Seja fervoroso de espírito. Ah, Senhor, quando nós fazemos essas coisas, as outras virão em consequência. As outras serão naturais, as outras serão possíveis. Há pessoas aqui, ó Deus, que não desistiam por nada. Quanto maior a luta, mais se apegava ao Senhor e sabia que estava no centro da sua vontade e que ia passar pela prova cantando louvor mesmo, porque o Senhor estava nisso. Mas depois que esfriou, qualquer coisa é motivo para deixar. Ah, Senhor, alguns aqui estavam em chamas, a mente estava ligada em Deus e se cumpria a palavra que diz orar sem cessar, porque o tempo todo estava ligado com Deus. Mas esfriou, o mosquito veio e agora são muitos pensamentos, são toda sorte de pensamentos. A dúvida, o medo, a frieza tomou conta. Onde estão aqueles que estavam aquecidos? Onde estão aqueles que ferviam? Ah, Senhor, nós não estamos aqui por acaso.
Nós estamos aqui para voltar ao primeiro amor, voltar à prática das coisas excelentes, voltar a aquecer a nossa experiência contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos louvar o Senhor, mas eu quero que você louve ao Senhor como se fosse uma oração. A música, ela pode ser mais do que uma música, se você fizer disso uma forma de buscar a Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor, depois nós encerramos.